Olá, meu nome é Caroline Leão Alarcão. Eu fui orientada pelo professor Fábio Zanqueta para pesquisa sobre a avaliação da condição funcional da superfície de vias pavimentadas em área urbana no município de Valparaíso de Goiás. Dentro do sistema rodoviário de transportes, o pavimento flexível é, em geral, o tipo de pavimento mais implementado nas vias. Porém, possui um menor módulo de rigidez em comparação aos outros tipos de pavimentos e precisa de manutenções com mais frequência. Diante desse cenário, torna-se essencial a implementação de um sistema de gerência de pavimentos para o planejamento das manutenções que devem ser feitas nas vias, principalmente de pavimento flexível. A avaliação da condição do pavimento é o primeiro e um dos principais procedimentos para a implementação de um SGP. Nesse contexto, desenvolveu-se esse trabalho com o objetivo de avaliar a condição funcional da superfície de vias de pavimento flexível e o gerenciamento da manutenção das mesmas, comparando resultados de dois métodos diferentes que foram utilizados para a aquisição de dados a partir de testes de hipóteses utilizando o teste T-Student. Os métodos empregados neste trabalho são voltados para a avaliação funcional e objetiva de pavimentos urbanos. O primeiro método, que leva em consideração 10 tipos de defeitos, foi baseado no PCI e tem como parâmetros os defeitos apresentados pelo Manual de Identificação de Defeitos, SHRP. O segundo método, por sua vez, proposto por Zanqueta, leva em consideração 5 tipos de defeitos e é baseado em uma matriz de valores fixos. Em ambos os métodos, primeiro é determinado o índice de condição do pavimento e, em seguida, uma atividade de manutenção ou reabilitação, MR, é prevista para cada segmento. Dados de um total de 150 segmentos de pavimentos avaliados foram extraídos do trabalho de Macedo, realizado no município de Valparaíso de Goiás, para poder dar continuidade à pesquisa em questão. De todos os defeitos avaliados, houveram 5 que se destacaram em relação à sua frequência. O primeiro método teve, então, 5 defeitos dos 10 considerados na avaliação com uma alta frequência, ou seja, 50% dos defeitos avaliados tiveram um grande impacto no resultado. Já no segundo método, este valor foi de 80%, pois dos 5 defeitos considerados, 4 estão entre os defeitos de maior frequência. Podemos observar por este gráfico como isso afetou significativamente os resultados do ICP, já que o segundo método acabou tendo uma maior variação entre os índices em relação ao primeiro. Podemos observar também como isso afetou o resultado das atividades de MR previstas, pois, novamente, no primeiro método, os resultados foram mais homogêneos, tendo 47% dos 150 segmentos avaliados indicados para uma mesma atividade, o que já não foi observado no segundo método, onde os segmentos ficaram bem distribuídos entre as diferentes atividades de MR. Ainda, a análise pelo teste de hipótese T-Student confirmou que os resultados entre os dois métodos foram significativamente diferentes. Foi possível concluir que, quando se avalia um pavimento analisando não todos os defeitos possíveis, mas apenas os defeitos que aparecem com maior frequência na região em questão, por ter uma quantidade reduzida de defeitos sendo considerados, estes acabam sendo um peso elevado na avaliação. Isso resulta em uma maior amplitude entre os índices de diferentes segmentos de pavimento. Em um SGP, que planeja quais segmentos de pavimento devem ser priorizados para manutenção ou reabilitação, usar este método de avaliação pode ser positivo, pois, por exemplo, ter segmentos com resultados bem distribuídos entre as diferentes atividades de MR previstas torna o processo de priorização dos segmentos mais claro e eficaz que ter os segmentos concentrados em apenas uma atividade específica.